Então, né, comentando, né, estudando, né, ainda sobre o protocolo de peças, né, o artigo 201 ele poderá ser empregado naquela sua parte final, né, quando pelo formato do documento, por exemplo, não seja possível, né, encaminhar o mesmo via protocolo. Né, vamos imaginar que num processo de recuperação judicial de uma empresa, o juiz determinou a requerimento do promotor, determinou a juntada dos livros comerciais da empresa, são aqueles livros imensos de capa dura. Então você não tem como encaminhar esses livros por meio de um protocolo. Então você tem que depositá-los diretamente na secretaria do juízo. Aí nesse caso aplica-se o artigo 201. Outra situação que pode ser verificada, né, uma ação de despejo, né, na qual o réu resolve entregar o imóvel no curso da ação, né, independente do processo ser eletrônico ou físico, né, não tem como enviar, né, as chaves do imóvel locado pelo protocolo. Né, ele vai ter que comparecer à secretaria do juízo para depositar as chaves. Aí, nesse caso, será aplicado o artigo 201. Né, quando os processos eram físicos, né, nós advogados, nas ações de execução, tínhamos essa prática. Por quê? Porque não existe execução sem título. Vocês vão aprender isso no 7º período. Então, se o título se extraviar, não tem como o processo de execução seguir. A dívida vai ter que ser cobrada, né, ou através de vai ter que ser cobrada pelo procedimento comum, né, ação de cobrança. Então, o que que acontecia? Nós distribuíamos a execução com a cópia do título, por exemplo, de um cheque, e solicitávamos ao juiz, né, autorização para depositarmos o original na secretaria do juízo, né, sob guarda e responsabilidade do escrivão. Então o juiz normalmente autorizava, aí você levava o cheque original lá, depositava ele em cartório e aí aplicava-se o que está estipulado no artigo 201. A título de curiosidade sobre o protocolo de peças, né, nós temos no estado de Minas Gerais o protocolo postal, que permite o envio de petições e documentos para qualquer comarca do estado, inclusive para o tribunal, através das agências dos Correios, né, sejam elas agências oficiais ou franquias. Então você vai, paga a taxa do protocolo postal e encaminha a petição para qualquer comarca do nosso estado através dos Correios. Enfim, pois bem, para terminarmos os atos das partes, né, falta ainda comentarmos a respeito das cotas marginais ou interlineares, que é um assunto tratado no artigo 202. Então vamos lá. Quando as partes elas desejam se manifestar no processo, né, ou têm que se manifestar no processo, elas se manifestam através de petições que são subscritas pelos seus advogados, né, e são encaminhadas via protocolo. Essa é a forma normal de manifestação das partes num processo judicial. Agora, existe uma prática antiga, prática essa que é ditada pela dinâmica da atividade forense, né, que é a de lançar cotas nos autos. Né? As cotas são manifestações manuscritas dos advogados lançadas nos autos de um processo judicial. Então essa é uma prática antiga, né, uma prática usual. Eu mesmo tenho o hábito de lançar cotas nos autos. Né, elas também são possíveis nos autos de um processo eletrônico, evidentemente que não de forma manuscrita, e sim de forma digitada. Né, então também falam por cotas frequentemente, né, sem protocolos de peças, né, os promotores de justiça, os procuradores, né, o fisco,
né, é muito comum o lançamento de cotas nos autos. Né? O que é preciso que vocês saibam é diferenciar essa prática normal e regular, né, das cotas marginais ou interlineares que são vedadas pelo CPC. Né? Em instantes eu mostro para vocês a diferença.